boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite também, tá, professor? É uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho aí de como é essa carreira na área de produtos, né? Como é que eu avancei nela, que eu estou iniciando e trilhando ela agora. Então, é mais para compartilhar esse momento aí, e quem sabe vocês gostarem dessa área e partirem para essa área junto com a gente. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre essa parte. Eu sou formada em sistemas de informação, comecei minha carreira lá atrás como analista de requisitos, depois passei para uma parte de gestão de projetos. Então, fiquei basicamente aí alguns 6 anos gerenciando projetos mesmo, então era meio na metodologia do PMI, fazendo cronogramas, organizando planos de projeto, tanto na área de projetos de software, quanto projetos de áreas administrativas, marketing, então era bem diversificado isso. Depois eu tive uma startup de marketing digital, que aí chamava o mundo e parar nessa startup, então eu fiquei um tempo fora do Brasil. Decidi, nesse meio tempo aí de que eu tinha essa startup, estava viajando e conhecendo as coisas, montar um blog de viagens, então ele está meio paradinho atualmente, mas a ideia é retomar, porque escrever para mim é um hobby, e até passar para essa carreira de produtos, né, e hoje eu estou na parte de produtos lá na Taps Games, que é uma empresa de jogos mobile, né? Mas, assim, a gente sempre tem algumas questões, né, tipo, que às vezes não são tão claras para a gente e para todo mundo, que o que é produto, né? A gente sempre começa com esse questionamento. A gente tem algumas definições, né, de dicionários, enfim, de termos que são consolidados aí pelo mercado, que produto nada mais é do que qualquer coisa que possa ser oferecida ao mercado para atender uma necessidade, né? Produto é aquilo que a gente faz para atender a desejo ou necessidade. E aí, quando fala desejo ou necessidade, porque hoje, por exemplo, na empresa de jogos, então eu trabalho com entretenimento. Então, a pessoa não tem a necessidade daquilo, mas a gente está despertando nelas um desejo de jogar e de se entreter. Um outro ponto aí também que é importante, que a gente destaca, é que hoje a gente tem vários produtos que são muito conhecidos por todos nós, assim, e que às vezes a gente não para refletir que de fato ele é um produto, né? Então, a gente tem aí o Airbnb, que é um produto de aluguéis, né, de casas, que na época que foi lançado ele revolucionou toda a forma, né, como a questão das habitações, elas funcionavam, essa questão de locação de casas e prover essas viagens com uma outra experiência. A gente tem o Netflix, né, que nem precisa falar que em dias atuais aí ele está sendo um dos produtos mais usados e mais desejados. O próprio Spotify, Nubank nem se fala também, que foi um dos pioneiros aí quando a gente começou a falar da parte de produto digital de bancos, né? Então, enfim, todo mundo tinha aquele desejo inicial de ter aquele produto, que tinha um convite no começo, que a gente tinha que ser convidado para fazer parte dessa comunidade, né? A gente tem um produto também recente que na área de bancária, né, que é o IT do Itaú, também bem nessa mesma pegada de serviços bancários digitais. E a gente tem aí o famoso Google, que a gente usa para tudo, mas na verdade ele tem uma mini pegadinha, porque a gente chama de plataforma, quer dizer que eu tenho vários produtos dentro dele, então hoje dentro do Google, a gente tem o Gmail, a gente tem o Drive, a gente tem a Agenda, então a gente acaba usando vários produtos dessa plataforma. Enfim, e aí, dado que a gente tem esses produtos, a gente precisa entender o que é a gestão desses produtos, né? Então, a gente fala que gestão de produtos, ela é responsável por todos os aspectos de um produto de software. Então, desde os objetivos estratégicos lá da organização, até os detalhes da experiência do usuário, e a gente tem que olhar para isso durante todo o ciclo de vida do produto. Então, desde a concepção até o fim da vida. Essa é uma definição que o Joaquim Torres, o Joca, ele usa em seus artigos, em seus materiais. Ele trabalhou em grandes empresas, né,
Atualmente ele está no Gympass, então ele é uma das referências em produtos aí que a gente tem. E ele traz exatamente essa imagem, né? Que a gente tem os objetivos da empresa, por outro lado, a gente também tem os problemas e necessidades dos clientes, e aonde isso se intercepta é que é a gestão de produtos. Então, é ali que nós, gestores de produto, precisamos trabalhar para entender. Então, não necessariamente fazer tudo que os nossos clientes desejam, né? Mas sim casar esses dois pontos aí da balança, né? Os objetivos da empresa com os problemas e necessidades dos clientes. Tem um outro ponto que é muito importante quando a gente fala de produtos digitais, né? Porque produto existe a vida inteira, né? Tudo aquilo que a gente pega, querendo ou não, a gente pode chamar de um produto. E quando a gente está falando de produtos digitais ou produtos de software, né? A gente tem uma outra coisa que complementa aí essa que a gente chama de tríade, né? Que é a parte da tecnologia. Então, além de você olhar para os objetivos da empresa e ver para onde essa empresa está indo, né? Qual que é essa visão, qual que é o objetivo dela existir, casar com os problemas e necessidades do cliente mesmo, o que ele está pedindo, o que ele quer, como que a gente vai entregar, por exemplo, o melhor lucro para a empresa, dado as frente às necessidades que o cliente tem. A gente soma mais um pilar, que é a tecnologia. A gente tem tecnologia disponível para fazer esse produto. Então, é a interseção dessas três coisas que acaba sendo a gestão de produtos digitais ou de software. Porque não adianta nada eu ter o melhor produto, né? Tá alinhado com o objetivo estratégico da empresa, tá alinhado com os problemas e necessidades. No entanto, eu não tenho a tecnologia adequada para poder implementar isso, né? Então, isso acaba sendo infactível de ser feito. Falando um pouquinho aqui, a gente tem muita questão, já ouvi também de algumas pessoas assim, que gestão de produtos é algo bem recente, então agora está na moda a gente trabalhar com produto, vamos trabalhar com produto. Só que não, a gente trabalha com gestão de produtos há muito tempo, ela é bem antiga. Eu trouxe uma timeline assim que resumida, mas que traz essa visão de o quanto isso vem evoluindo ao longo do tempo, que isso começou lá na década de 30, com esse memorando que o Ney escreveu, né, falando sobre as bases do brand management, né? E aí isso se tornou depois propriamente a disciplina, né, de gestão de produtos. E aí, nessa década de 30, esse memorando aí, ele causou uma influência lá na HP, que a gente conhece, e aí tudo lá na HP passou o usuário ocupar o centro das tomadas de decisão. Então, todas as decisões que eram tomadas, de tudo que era feito para atender às necessidades dos clientes, passou a ser não o que as lideranças ou os times que estavam trabalhando ali achavam importantes, mas e sim o que o usuário estava pedindo. Então, as decisões passaram a ser tomadas com o usuário como centro. E aí, na década de 60, a gente teve uma nova abordagem que veio somar com tudo isso, que é a parte do mix de marketing, que é onde surgiu aquela questão dos 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção. Eu vou detalhar um pouquinho deles ali e mostrar como é que a gente tem essa interface hoje. E aí, quando chegamos em 1980 ali, aí, de fato, a gente começa a ter um gerenciamento moderno dos produtos, muito devido ao crescimento explosivo do mercado de software. Então, quando a gente começou aquela questão de ter softwares para nos ajudar, para tornar a nossa vida melhor, isso deu um boom também na questão da gestão de produtos. E aí, em 2001, com o Manifesto Ágil, então, algumas coisas vieram se consolidando, e isso também veio para ajudar. Então, veio muito da parte do mindset de fazer, testar, errar, ser ágil, voltar. Então, ser ágil, na verdade, eu sempre falo que não é fazer as coisas rápido, mas é consertar as velas do barco o quanto antes, né? Então, é ter uma direção, saber que aquela direção é a que eu quero seguir, e aí eu tenho essa flexibilidade para me movimentar em rumo para desse objetivo. E aí, falando dos 4 P's, né? A gente tem aqui produto, preço, praça e promoção, né?
Gestão de produto está ali naquele quadradinho do produto, e aí a gente trabalha muito com um parzinho do lado, que é a galera de marketing de produto. Então, basicamente, a gente, para ter um bom produto, para ter aqueles produtos uau, como o que a gente falou no começo agora, Netflix, Spotify, o próprio Airbnb, então, essa é uma dupla que ele tem que caminhar junto, porque marketing de produto, então, está olhando muito para preço, para benchmark, o que a galera está fazendo, está olhando com relação à promoção, desconto, e também olhando para o nosso usuário, né? Qual que é a praça? O que eu estou oferecendo? Que cliente que eu estou atendendo com o meu produto? Então, gestão de produto está ali muito junto para poder fazer esses aprendizados e caminharem juntos. Então, eu sempre falo que é mais do que uma dupla, né? A gente também tem a parte de tecnologia, mas esses dois caras aí, eles, para que a gente tenha um produto de excelência, eles caminham bem juntos, assim. Mas, enfim, né? A gente falou um pouquinho do que é o produto, do que é essa gestão de produto, né? Mas quem é esse cara, né? Quem que é o Product Management na ordem do dia, né? O que vivem, onde comem, o que fazem. Então, a gente, resumão básico, ele é o profissional responsável por todo o ciclo de vida do produto. Então, quando a gente está falando do ciclo de vida do produto, eu estou falando desde quando eu tenho uma ideia lá, eu tenho uma introdução do que vai ser esse assunto, desde a fase de crescimento, quando de fato eu consigo ter ali, encontrar, eu já tive essa ideia, já fiz algumas validações iniciais, e começo a escalar isso, então ele entra numa fase de crescimento, então eu começo ali a desenvolver o meu produto e a entender um pouco melhor quem é o meu público, passando para a fase de maturidade, aí sim eu já consegui escalar meu produto já está na mão de várias pessoas, então ele já virou queridinho aí, até o seu declínio. E quando a gente fala de declínio, não necessariamente é porque a gente não tem mais clientes para aquele produto, mas pode ser que a gente já fez todas as interações possíveis ou que a gente não tem mais aquele mercado. Então, alguns produtos, eles vão morrendo aí ao longo da vida, né? E também tem o caso de que a gente tem o produto ali na fase de introdução, a gente tem uma ideia, tive uma ideia de um produto bem legal, e a gente vai fazer as validações e as hipóteses, e aí ele morre antes mesmo de crescer, né? Então, ter essas fases do ciclo de vida do produto em mente é muito importante para a gente também não investir tempo e esforço em algo que não vai trazer o que a gente precisa, né? Startups usam muito esse conceito, né? Então, geralmente tem ali o iniciozinho de tudo, né? O PM está ali, nessa parte inicial mesmo, e acompanha aí o produto, a fase de crescimento, a maturidade, até o seu declínio, que é quando a gente fala que ele já não tem o que mais evoluir como produto e ele entra em sunset, né? Uma outra definição também para PM é que ele tem autonomia para tomar as decisões, ele tem a palavra final sobre a direção que o time de produto, e aí quando eu falo time de produto, é um time multidisciplinar ali, que a gente tem o pessoal de tecnologia, a gente tem o pessoal de UX, a gente tem o pessoal de UR, então ele está ali para dar essa direção para esse time, utilizando da inteligência coletiva para construírem soluções de forma interativa que gerarão valor para os seus usuários e, consequentemente, para a empresa. Então, uma coisa que é muito importante, assim, que o PM tem que estar sempre, que é uma das características, né, de um bom PM, é sempre ser apaixonado pela solução, pelo problema. Então, porque a solução pode ser qualquer uma. Então, a gente tem que estar, temos um problema, então como a gente pode fazer para resolver esse problema? Então, isso é uma das características que vão evoluir esse produto ou não. Alguma das atribuições, né, do PM, esse carinha retrata bem, assim, o nosso dia a dia, que não é tão simples. A gente tem várias coisas que a gente faz durante o nosso dia a dia de trabalho. Uma delas é sempre estar olhando para essa visão de produto, a gente constrói essa visão de produto quando ele se inicia, né? E a gente sempre está olhando se tudo aquilo que a gente está definindo, se os nossos problemas, né, eles estão alinhados com essa visão, se as nossas soluções, a gente está construindo um front-end e a gente perde o controle do nosso produto, né? A gente também tem uma parte que é de organização e priorização de backlog, né? Então,
que os problemas que a gente vai priorizar, que as hipóteses que a gente vai validar ou invalidar durante um período de tempo, então, que vai trazer um retorno para a empresa, então, sempre alinhar o retorno do investimento aí, né, do que a empresa quer com o que o nosso cliente quer, porque, assim, a gente tem muita coisa para fazer no produto, várias, mas se a gente não priorizar bem essa balança, né, que é aquela tríade que eu trouxe de objetivos da empresa com o que o cliente quer, a gente também acaba não chegando aonde o produto precisa ir. A gente também tem uma atribuição que evoluiu o nosso time para pensamento de produto, então é muito isso, desenvolver no time esse mindset de tipo, temos um problema, como podemos resolver? E não apenas, podemos fazer essa e essa feature, né, que não vai estar tão ligada ao que de fato a gente precisa resolver. Uma outra atribuição nossa também é a partir de acompanhamento de métricas, então a gente tem que estar muito antenado com o que está acontecendo com o nosso produto, porque, sei lá, pode acontecer da gente subir uma release hoje que causou um problema nas compras, por exemplo. E aí, amanhã de manhã, se eu não olho essas métricas, a gente está sem faturar, por exemplo. Então, é uma atribuição do PM ficar acompanhando essas métricas para saber como está a saúde mesmo do produto, se está indo bem ou se não, se tem que ajustar essas velas do rumo que ele precisa ir. A gente trabalha muito com benchmarks, então a gente sempre tem que estar olhando para os nossos concorrentes, e quando eu falo concorrentes, não só os nossos concorrentes diretos, mas também concorrentes que competem com o nosso produto, né? Tem alguns casos também que a gente olha, tipo, para Netflix, até o próprio Spotify, que como benchmark, assim, porque, querendo ou não, alguns pontos eles se cruzam em algumas coisas que os nossos clientes querem, né? Então, essa parte de olhar benchmark, não só direto, mas os indiretos também, faz toda a diferença para a gente evoluir o nosso produto. Isso abre muito a mente. A gente tem que alinhar, né, a estratégia da empresa com a do produto, que é aquela tríade que eu trouxe. A gente precisa inspirar as pessoas, então, trazer mesmo a ideia inspiradora do produto. Quando a gente constrói a visão do produto, a gente precisa inspirar que o time também está nesse mesmo barco, né? O nosso papel, assim, é trazer esse alinhamento, essa inspiração de falar, nossa, eu vou construir o melhor produto, eu vou entregar a melhor experiência para o meu usuário, assim. Então, é muito parte da gente fazer isso e fomentar isso nas pessoas e no nosso time, né? É muito aquilo de a gente quer um time não de mercenários, né? Mas sim de missionários que vão levar aquele produto adiante, que vão evoluir aquele produto, que vão contribuir com a gente. A gente precisa garantir a entrega do produto no tempo certo, então isso é fundamental, porque a gente pode perder o time to market de algumas coisas, e aí a gente gastou um tempão fazendo alguma coisa para resolver um problema, e quando ficar pronto, a gente já não tem mais valor assim para o nosso usuário. Então, a gente sempre tem que ficar pesando na balança essa questão do tempo, né, de entrega das coisas, porque se a gente perder esse tempo, a gente gastou todo um investimento aí de desenvolvimento. A gente precisa também estar sempre em contato direto com nossos clientes, né, com os nossos usuários. Sei lá, por mais que seja um produto, eu não tenho muito contato, não consigo falar com o meu cliente, mas sei lá, ler um e-mail, ler uma review, se for, já trabalhei com produto da parte de telecomunicação, escutar a chamada dos usuários quando liga para o call center. Então, é super importante ter esse contato direto, porque a gente vai ter essas percepções e a gente vai conseguir evoluir, de fato, o nosso produto com o usuário no centro, e não com as percepções do que a gente acha. Tem uma parte também que é gerenciamento dos stakeholders. Então, a gente tem várias pessoas envolvidas, né? Até falei ali um pouco da parte de marketing, mas a gente tem muitos stakeholders envolvidos aí em um produto. Então, a gente tem, querendo ou não, o CEO, a gente tem os VPs. Então, a gente tem que saber gerenciar essa galera e as expectativas e comunicar muito bem, com clareza, o que a gente quer e para onde o produto está indo. E um outro ponto aí é alinhar o mercado com o desenvolvimento. Então, a gente está vendo o nosso benchmark indo para o sul e o nosso produto está indo para o norte, já é um sinal amarelo aí de que talvez a gente possa não estar caminhando
no rumo certo, né? Não necessariamente isso sempre vai acontecer, mas uma alerta que a gente precisa estar atento. Algumas características, né, de um PM, tem esse livro do Martin Kagan, que é uma referência, que é o Inspired. Não li ele ainda todo, não li todo, mas já li boa parte dele, tá aí nos meus WIPs aí. Que as características de um bom PM, ele ter essa paixão por produtos, né, ter esse amor pelo que ele está fazendo e pelos problemas que ele tem a resolver, ter essa empatia, que está muito ligado, né, com isso, pegar a dor do outro, entender o outro, ter essa escutativa. A gente precisa ter essa inteligência para captar as oportunidades, tá? Às vezes as oportunidades brotam na nossa frente sem a gente perceber, assim, ou no contato com o usuário nosso. Ética e integridade, a gente tem que ter, sempre que a gente faz essa ética e integridade. Confiança e liderança, né, muito daquilo das atribuições, né, que é inspirar o nosso time e as pessoas que estão à nossa volta. Amor pelo problema. A gente tem que ter atitude, né, como a gente tem esse poder de tomada de decisão, então a gente tem que ter a atitude de assumir os riscos, alinhar todo mundo em direção a isso e tomar as decisões. Outra característica é de ser analítico, então a gente trabalha muito com os dados, né, então a gente passa a fazer as coisas não no achismo, mas sim no que os dados estão mostrando para a gente, né? Tanto dados quanti quanto quali, porque eles são muito ricos e eles precisam andar juntos, porque vão direcionar bem o que a gente está fazendo, a solução dos problemas que a gente está propondo. Ter foco, saber um pouquinho, né, de característica de tecnologia. Então, não é mandatório você ser de TI, tanto que muitos PMs, eles não têm background de TI, mas conhecer ali o mínimo e um pouquinho de TI é importante. Gestão do tempo é uma característica sensacional, porque, como aquela imagem que eu trouxe antes, né, tem vários pratinhos rodando, então a gente tem que saber dividir bem esse tempo para que a gente consiga não se perder, então tem que ser bastante organizado. A parte de comunicação é uma outra característica, então a gente precisa comunicar bem, falar com os nossos stakeholders para fazer esses alinhamentos e negociar. Então, essas são as características aí de um PM. Eu listei 3 que eu acredito que são, assim, as principais para mim, mas é a minha visão sobre o assunto. E a primeira é empatia, então é um pouco daquilo, né? Meio que se colocar no lugar do outro e entender. Porque, às vezes, o que o seu cliente ou seu usuário está reclamando e está pedindo não necessariamente é o que ele quer, assim. Você precisa entender a dor dele para levar a melhor solução. Por isso que é a parte do ser apaixonado pelo problema, né? Porque depois que você se apodera, sente aquela dor que ele está sentindo, aí sim você vai conseguir propor e desenhar as melhores soluções para aquele ponto que ele está levantando. O segundo, para mim, é comunicação. Então, esse alinhamento, então é falar com as pessoas, explicar as coisas que estão acontecendo, deixar claro para onde o produto está indo, alinhamento do time, qual que é essa visão do produto, para onde ele está indo, é bem importante. A gente fala que, basicamente, do nosso tempo, a gente gasta 80% comunicando e 20% fazendo as outras atividades que a gente tem. E, já falei isso algumas vezes, né, porque para mim é importante, que o PM é apaixonado pelo problema, né? Então, acontece muito das pessoas terem uma mentalidade de tipo, o usuário tem um problema X, então eu vou fazer a funcionalidade Y que eu resolvo esse problema. Então, essa mentalidade é muito de output, né? Tipo, muito de entrega. Então, isso aqui gera várias features lá no backlog soltas que talvez não vão, de fato, resolver o problema do nosso cliente. E o que a gente vê, né, que isso é tipo uma cilada, né? A gente vê entrega de feature, mas de fato a gente não está evoluindo o nosso produto como deveria. Então, a ideia do PM precisa pensar e gerenciar o seu produto no sentido de resultado. Então, na parte de outcomes. Então, dado esse problema, que resultado que eu quero ter disso, né? E aí, depois, sim, pensar nas possíveis soluções para chegar a isso. Eu achei essa imagem aqui que retrata muito bem da diferença do pensamento centrado na solução e do pensamento centrado no problema, né?
Então, quando você pensa centrado na solução, primeiro você aciona mentalmente, vou fazer essa feature, e aí depois você pensa que indicador você quer mexer dentro do produto. Então, quando você tem um pensamento, que é o pensamento que um PM precisa ter, é tipo, tenho esse indicador aqui do produto, e qual funcionalidade eu posso fazer, ou qual solução eu posso ter para poder chegar e para poder mexer nesse indicador. Então, por exemplo, eu tenho um problema de receita no meu produto, né? O indicador é que a gente está tendo queda de receita. Que soluções eu posso fazer para poder aumentar esse indicador, né? Ao passo que, se a gente estivesse pensando ao contrário, né, já na solução, então eu teria muito aquele mindset de tipo, vamos integrar uma plataforma tal com tal coisa que isso pode aumentar a receita. Então, quando a gente vira essa chave, vira esse pensamento voltado no problema, a gente consegue entregar mais valor para o nosso produto. A gente tem alguns tipos de PMs aqui, que, enfim, a gente usa no dia a dia, mas não necessariamente tem essa divisão muito clara, mas é só uma visão que a área de produto tem. A gente tem um PM de negócios, né, que ele é muito bom para sintetizar essas requisições do cliente e fazer um roadmap matador. Ele pesa muito aquela questão de esforço versus o nosso resultado, então ele sempre alinha esse ponto. A gente tem a parte de um PM técnico, que é aquele cara que tem um background técnico mesmo, e ele tem mais facilidade para trabalhar com a galera de infraestrutura, na parte de machine learning, na parte de onde tem as zonas mais técnicas, né? Então, a parte de data e tudo mais. A gente tem um tipo de PM que é o PM designer, então, geralmente, ele é super talentoso e está muito voltado para a experiência do usuário e o visual que o produto vai ter. E a gente tem um PM de growth, né? Que ele tende a ser analítico, ele é altamente agressivo, e a ideia é criar mecanismos para alavancar a adoção do produto. Então, esses são os 4 que a gente tem, assim. Falando de mercado e de abrangência, assim, de novo, a gente não precisa ter uma formação técnica, por exemplo, 100% técnica para assumir um time técnico, assim. Claro que depende do produto que você está tocando ali, assim como os outros. E falando um pouquinho da carreira, né? Como é que funciona isso? Também trazendo aqui o Joca de novo. Ele fala que a gente começa ali com um analista de negócios, né? Que está muito voltado para a especificação do produto, do que vai ter, enfim, aqui é mais a nível de feature mesmo. A gente tem um PO que já está, além de especificar, óbvio, ele também começa a parte de priorização, alinhamento mesmo dos stakeholders e das necessidades. A gente tem ali a parte do PM, e aí esse cara ele já começa a ter, além da parte de especificação e priorização, ele tem essa parte mais de visão e estratégica, então ele começa a pensar, de fato, na organização e fazer aquela tríade mesmo do objetivo de negócio, necessidades do cliente, tecnologia, para poder alinhar isso dentro do produto. Quando a gente tem muitos times dentro da empresa, a gente também tem a função do GPM, que aí ele lidera outros PMs, e aí pode ser uma ou mais tribos. As tribos, na verdade, são junções de squads, que a gente chama hoje. E, por fim, geralmente a gente tem um head, um CPO de produto, e aí ele envolve toda um VP, enfim, que envolve aí abarca, né, toda essa parte de produto. Então, ele está olhando para desenvolve o time, desenvolve a cultura de produto dentro da empresa, então ele é o nosso maior nível, assim, dentro da carreira de produto. E aí vocês podem estar perguntando, né? Beleza, agora eu já sei o que é produto, gestão de produto, gostei desse negócio, mas não sei por onde começar. Então, eu trouxe aqui por onde eu comecei, enfim, como é que eu fiz essa virada de gerente de projetos, né, que era aquilo que saía planejando um monte de coisa e nem sempre executava e não estava alinhando essas coisas. Então, eu comecei fazendo um curso de Product Owner, tirei uma certificação e tudo mais. Li alguns livros, eu trouxe aqui da Lean Startup, o Scrum, a parte de Lean Analytics também. Participei muito de meetups das comunidades, então eu tinha e tenho uma meta de mensal aí de participar dos meetups, e de estar envolvido com as comunidades de produto, porque eles têm os inputs, e às vezes você tem um problemão, assim, que você não sabe por onde começar, às vezes conversando com alguém, você consegue ter um insight de alguma coisa que você possa fazer.
participar dos eventos, né, que tem esse foco em produtos, então alguns como Scrum Day, o Product Camp, que acontecem aqui em São Paulo, são eventos maravilhosos que também, além de dar network para a gente tem essas visões, essas trocas legais com a comunidade. Outra coisa que eu fiz também, que super me ajudou, foi falar com as pessoas que me inspiram na área de produtos. Então, eu descobri alguém no LinkedIn, vinha que postava coisas legais sobre a área de produto, então eu chamava elas para conversar, então marcava cafés e trocava ideia. Então, essa troca é muito legal. E também a parte de fazer algum curso de referência no mercado, né? Hoje a gente tem um da PM3 na área de produto e tem o da Terra também. São cursos excelentes, que, de fato, passa por todas as skills que a gente tem que desenvolver, tanto da parte analítica, tanto da parte de dados, na parte métricas, visão de produto, enfim. São cursos muito renomados e que nos dão uma visão bem legal de como seria esse dia a dia aí em produtos. E como que é o meu dia a dia, né? Um pouco, né, do que eu faço. Esses aqui não são tão dia a dia assim, então acontece com cadência maior, então a gente constrói a visão do produto, quando ele está iniciando, a gente monta a árvore de oportunidades, então a gente sempre tem aqueles pontos, né, aqueles problemas, então a gente mapeia esses problemas e essas oportunidades para que a gente possa olhar para isso e aí sim direcionar o nosso produto, casado com a visão do produto, obviamente. E a gente tem uma parte de definir os nossos OKRs, né, que são os nossos objetivos aí para o quarter, para o ano, também alinhado à estratégia da organização. Então, tudo isso a gente faz em conjunto, em apoio aí com a parte estratégica da organização, para que a gente possa desenvolver o melhor produto e assim alcançar o que a empresa espera. E no dia a dia, né, o que eu faço? Eu olho as métricas de saúde do produto, eu acompanho as métricas dos OKRs que são definidos. A gente tem reuniões com os stakeholders, algumas várias, então são muitas reuniões aí de alinhamento, de comunicação. A gente precisa tirar um tempo para estar em contato com o usuário, então, como eu falei, ler review, e-mail de suporte, escutar chamada de atendimento, fazer entrevista, então isso é muito rico e eu recomendo dia a dia, nem que seja passar o olho ali nos reviews para ver o que está acontecendo. Ler as notícias, né, para você estar a par do que está acontecendo ali no seu mercado e no seu produto, né, é muito importante. Ver o que seus concorrentes estão soltando. Tirar dúvidas do time de engenharia e UX, então, quando a gente coloca algo para o time fazer, no meio do caminho pode surgir dúvidas de entendimento mesmo daquele contexto, então a gente está ali muito próximo para tirar essas dúvidas e não ser impeditivo para o time. E a parte de priorização de backlog, né, que é super importante até para a gente não perder aquele time to market. E no meu caso, tem outra coisa que eu faço no dia a dia também, que é jogar. Então, eu preciso jogar para poder tentar entender o meu produto e os meus concorrentes para ver onde eu posso melhorar e otimizar e descobrir os problemas que ele tem para a gente propor novas soluções. E aí, para finalizar, eu trouxe umas dicas assim, iniciais também de por onde começar, né? Tem alguns livros, esses aqui foram os que eu li, que me ajudaram muito no começo, assim, de tudo. Então, o Leanception, o Scrum, a Startup Enxuta, são livros que eu super recomendo, não sei se vocês já leram. E algumas coisas, né? O próprio curso da PM3, as comunidades, né? Mulheres de produto, então, a comunidade bastante forte, voltadas para mulheres, então, essa comunidade é muito legal, orgulho de fazer parte dela. O Product Gurus também é uma comunidade de produto, então, já com uma pegada mais leve, mais do dia a dia mesmo, dos nossos perrengues que a gente passa aí durante o dia, eles têm podcasts e tudo mais. E o Product Backstage, né, que também tem podcasts, é um conteúdo muito legal, então eu recomendo muito vocês acessarem esses conteúdos, as comunidades e começarem essas trocas. E algumas referências de mercado, né, então esses caras são grandes nomes na área de produto, né, então vale a pena também seguir eles em LinkedIn, enfim, olhar. O Martin Kagan tem vários artigos publicados, assim como a Teresa Torres, então vale muito a pena dar uma olhada nesses caras, no material que eles publicam, que também é sensacional. E é isso. E aí tem uma mensagem do Martin Kagan, do livro, né, em tradução meio assim, mais ou menos, ele fala que
por trás de todo grande produto, há alguém trabalhando incansavelmente para levar o time a combinar a tecnologia e o designer para resolver os problemas reais das pessoas de uma forma que atenda às necessidades do negócio. Então, ele resume nessa frase aquela tríade, né, de alinhamento de objetivo, tecnologia e necessidade do negócio. E era isso que eu tinha para falar com vocês nessa noite. Espero que tenham gostado. Maravilha, Mirelle. Eu queria já te agradecer aí pela participação. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente pode ir fazendo elas, se você me permitir. Vamos começar aqui por uma pergunta que eu achei interessante aqui. Apesar de que algumas você já respondeu durante a sua fala, tá? O Product Owner, ele é um tipo de PM? Então, tem essa briga, né? Assim, é uma polêmica, na verdade, essa pergunta. Mas PM o PO, na verdade, é um papel dentro do time do Scrum, né? Então, nada mais é do que um papel mesmo que ele assume. Então, ele não necessariamente PM e PO, eles são iguais, enfim, a gente tem essa polêmica em si. Mas, na verdade, o PO, na verdade, é o papel do Scrum. Basicamente, é isso. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, então, até para eu mesmo poder entender. Então, dentro de uma equipe de projeto, você pode ter a referência dessas duas pessoas atuando em papéis diferentes ao mesmo tempo? Isso pode acontecer? De preferência, não. Geralmente, a gente tem um PO ou um PM. Tá certo. Para que eles deem a visão do produto. Legal. Outra pergunta que está chegando aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Você falou um pouquinho no começo sobre a questão do seu produto ser relevante. É necessária uma análise de concorrência para poder ver se realmente é o caminho correto para poder seguir defendendo esse produto? Sim, é sempre muito importante a gente olhar para a concorrência, né? Olhar para o que eles estão fazendo, os benchmarks, que é um pouco daquilo que eu falei, né? Se o nosso benchmark está indo para o sul, se o nosso está indo para o sul, a gente está indo para o norte, isso já é um sinal de flag aí para a gente ver se vale a pena investir no nosso produto ou não. Acontece muito das pessoas, e até as startups fazem isso, investir em um produto sem olhar para benchmark, sem olhar para concorrente, e no fim ele chegar no declínio, né? Ele morrer por algum motivo. Então é muito importante você fazer esses alinhamentos sim com seus concorrentes. Mais uma pergunta aqui que agora é para a gente poder entender um pouquinho. Em questão de estudo, né? Acho que o pessoal está perguntando bastante sobre questão de livros e tal. Qual certificação você recomenda para quem está querendo começar a entender aí o que é um time ágil, o que é o Scrum? Qual que é a melhor maneira de você começar a estudar sobre esse assunto? A porta de entrada, sim, pelo menos para mim foi o que eu sempre indico para quem me pergunta, é fazer um curso e uma certificação de PO. Porque ali você sabe como é que funciona o time do Scrum, como é que funciona a Squad, como é que você conduz alguns tipos de ideações, né, de construções. Então, é um curso que te dá essa visão maior de como funciona essa arquitetura mesmo de time. Certo. Mais uma pergunta agora aqui, uma curiosidade que eu queria saber de você, na sua atuação, ainda mais que você está numa empresa de games aí. É uma loucura, imagino eu, você administrar e defender o seu produto no meio de desenvolvedores, no meio de gerência, no meio de clientes. Como que o PM ele consegue administrar essa gama de partes interessadas sem enlouquecer e tentando dar um rendimento aí adequado para suas demandas ali dentro das sprints? Isso é super importante. O nosso papel, né, como que a gente faz toda essa gestão, é muito de trazer contexto, né? E quando eu falo trazer contexto, é trazer dados, a gente se embasar tanto dados quali quanto quanti, para a gente apresentar o que a gente está trazendo, né? Porque é muito diferente você virar para o time e falar, precisamos fazer isso. Que é o output, né? Então, é o resultado. Do que falar para o time, temos esse problema, esses são os dados, esses são os inputs, e aí, a partir disso, priorizar isso dentro da sprint e nos organizarmos. Então, nosso papel muito é de dar esse contexto e mostrar tudo que esses dados que a gente tem à disposição e por que a gente está trilhando para aquele caminho e por que o barco tem que navegar para lá.
isso é arriscado, né? A gente corre um risco grande até das decisões da corporação, né? Da empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui agora que eu achei interessante. Por acaso já aconteceu de você ter uma ideia de um produto, esse produto passar a não ser tão relevante naquele momento e depois outra empresa, então outra startup, olha para aquela desistência daquele produto e torna aquilo alguma coisa excepcional? Isso pode acontecer? Com certeza, a gente tem casos aí de startups, né, que passaram por isso. Na minha época mesmo de startup, quando eu tive, isso aconteceu também, eu tinha essas ideias e por esse time to market não ser tão rápido, né, de entrega mesmo do produto, outra pessoa acaba tendo a ideia e executando, ou, sei lá, tem a mesma ideia, mas executou mais brilhantemente do que você, e aí o seu acaba em desuso. Isso é mais comum do que a gente imagina, e acontece mesmo. Legal. Chegou uma pergunta aqui fantástica, Mirelle. Você disse muito que quem trabalha com PM tem que curtir problema, tem que gostar de ter o problema para poder resolver. No caso agora que a pandemia se estabeleceu e os consumidores estão agindo de outras formas, utilizando o mercado digital, essa ideia de produto está mais aquecida, ao contrário de outras áreas aí que estão se tornando aí talvez obsoletos ou estão tendo mais dificuldade? Nessa época de crise agora, né, que a gente está, na verdade, a área de produto está tendo que se reinventar. Então, tem alguns produtos que, inclusive, estavam com propagandas prontas, com coisas prontas, e tiveram que se adaptar, né? Então, na verdade, nesses momentos de crise, é fundamental que a área de produto tenha essa agilidade para se adequar, né? Então, é uma baita oportunidade. Então, nesse momento é que a gente vê que quem tem bons gestores de produto, quem está se destacando, são as pessoas que estão sabendo ter essas estratégias, essas definições e mudando o rumo aí das coisas, né? Um exemplo, até na comunicação mesmo, não sei se vocês chegaram a ver, a Casas Bahia, até Riachuelo, enfim, eles têm uma propaganda que, tipo, eles vendiam seus produtos e agora, tipo, fica em casa, a gente entrega em casa. Então, é muito dessa gestão mesmo do produto e do trabalho que eles fazem, né? Então, isso é super importante. Quem está se destacando é quem, de fato, está antenado a isso. Maravilha. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem fazer, aproveitem agora. A gente tem aí mais uns minutinhos para poder responder. Enquanto isso, eu queria que você me contasse um pouquinho, Mi, sobre a questão de riscos de projetos, né? Já existem alguns projetos que são arriscados ou a gente tem aí uma segurança mais tranquila depois que você faz um bom estudo dentro já do escopo do projeto? A gente tem os riscos, dentro da área de produto, a gente trabalha muito com as hipóteses, né, e a validação delas. E o que é mais importante é levantar dessas hipóteses, levantar desses riscos, como que a gente faz para minimizar essa incerteza? Então, a gente lança mão muito de testes, né, a gente faz muito teste AB e tudo mais, para justamente tentar minimizar esses riscos e essa incerteza. O que acontecia muito quando era no modo cascata, que a gente tinha antes de software, era desenvolver todo um software e colocar no ar, e aí sim depois descobrir que não era bem aquilo que a gente queria, né? O que o nosso usuário queria. Então, a ideia de produto e para minimizar esses riscos é, tipo, qual que é o mínimo que a gente consegue fazer para validar e diminuir essa incerteza que a gente tem. Então, a gente é muito drivado por teste mesmo, e a evolução dos nossos produtos é muito baseado nisso, em experimentação e validação. Legal. E deixa eu te fazer agora, acho que vamos para a última pergunta. Criatividade. Acho que esse é o nome desse tema que eu vou abordar contigo agora. Depois desse tempo todo que a gente está acompanhando ali, novas ideias surgindo, os novos aplicativos, novos games, tudo acontecendo de forma rápida, como que uma empresa hoje tem condição de inovar de fato, de ter novas ideias num mercado tão competitivo e com gente copiando funcionalidades de sistemas tão próximos agora? Existe uma Essa, solução aí? essa é uma boa pergunta. Por isso da importância de sempre estar olhando concorrentes, né? E benchmark. A gente precisa sim ter essa parte criativa, isso é fundamental se a gente quiser se destacar diante dos demais, né? Criar essa percepção nos nossos usuários e nos nossos jogadores, que é o caso que eu tenho.
mas é muito estar antenado com o que está acontecendo, né? É basicamente isso, a gente não... E ser criativo, muito criativo. Tá certo, então. Mi, eu agradeço muito a sua participação com a gente. Fica já o nosso contato aqui à disposição. A gente agradece Obrigada. muito também vocês que estão aqui conosco nesse momento. Se alguém tiver mais alguma pergunta para poder fazer, ou então quiser conversar um pouquinho com a Mirelle depois, a gente pode disponibilizar as redes sociais, o LinkedIn dela é aberto aí para todo mundo, tá? Sim. O contato dela já está aí na tela também para vocês. E a gente agradece muito aí a participação, tá bom? Lembrando, gente, nós temos algumas outras palestras que vão acontecer a partir de agora. Então, Mi, eu queria que você se despedisse, deixasse uma mensagem final para a gente aqui agora, e aí a gente já vai passar já para o nosso próximo tema. Eu queria agradecer novamente a oportunidade aí, obrigada por esse bate-papo, esse é meu LinkedIn, se quiserem trocar uma ideia, pedir dicas, ajuda, a gente está aí para conversar, e obrigada, e tomara que a gente tenha várias pessoas que estão nos assistindo agora na área de produto, a gente precisa. Obrigadão. Obrigado a você, Mirelle, agradeço muito. E agora a gente vai já passar para a nossa próxima palestra aí. Muito obrigado, viu, Mirelle, pelo carinho e pelo atendimento nosso aí.